Diferentemente de outras regiões, nas quais o ouro se encontra geralmente associado a alguns minerais, ou mesmo no formato de pepitas, no Rio Madeira, a disponibilidade do metal é na forma de pequenas fagulhas. Tal fato exige tecnologias diferenciadas para o garimpo. Uma dessas tecnologias são as dragas, muito encontradas pelas águas do Madeira. Transportadas pelo rio por meio de um barco rebocador. Antes do início do processo extrativo, o primeiro passo é uma prospecção do sedimento do rio, com a finalidade de delinear a região na qual ocorrerá a exploração. Para isso é utilizada uma sonda, a partir da qual se obtém dados acerca da profundidade e do material do solo. Caso a profundidade permita a exploração, a draga é apoitada. De forma geral, a profundidade de exploração fica em torno de 15 a 20 metros. Com o represamento de águas para as usinas hidrelétricas, a profundidade do rio chega a 50 metros, o que exigiu adaptações para o aumento do comprimento das lanças de extração. Após verificar a compatibilidade do solo e da profundidade com o comprimento da lança, os garimpeiros iniciam um bombeamento da água e sedimento do fundo do rio para uma amostragem, verificando a presença ou não de fagulhas de ouro. Em caso positivo, é iniciado propriamente o processo de extração. O processo do garimpo do Rio Madeira envolve basicamente 5 etapas, estando todas elas associadas a aspectos físico-químicos. De forma simplificada, pode-se dizer que a garimpagem é um mega processo de extração e purificação do ouro, onde se parte de toneladas de matéria-prima, água e sedimento do rio para se chegar a gramas do produto final, o ouro. A primeira etapa do processo de extração é denominada de mandada, uma lança de sucção que varia de 20 a 30 metros de comprimento, funciona como uma espécie de furadeira, revolvendo o fundo do rio. Não, a gente trabalha com motor bomba. Ele suga o material. Ou melhor, do início ele tem na ponta da lança tem a maraca, que nós chamamos de maraca, que quebra o material. A gente troca isso aqui, depende muito do material. Se o material for uma areia mole, isso aqui dura uma semana, 20 dias. Agora quando o material é duro, na pedra mesmo, aí é 20 horas, 24 horas. Isso aqui foi tirado, isso aqui vai ser reformado agora. A lamacenta mistura de sedimento passa então pelo gradeamento, no qual pedras maiores e outras impurezas ficam retidas numa espécie de filtração. Esse motobomba que eu acabei de falar, ele suga o material, aí joga nas caixas, onde está os carpetes, onde você viu os carpetes. Esse carpete vai segurar o material grosso, o ouro com cascalho. Esse sistema heterogêneo, composto majoritariamente de água e areia, escorre pelas caixas revestidas de carpetes. A diferença de densidade faz com que o ouro e também muita terra fiquem retidos nos carpetes por sedimentação. Após passar pelas caixas, a água volta novamente ao rio. A lança requer um operador constante. Os garimpeiros se revezam durante praticamente as 24 horas por dia na operação da lança. O tempo do processo de mandada, em geral, dura 24 horas seguidas. Após, chega-se ao único momento em que o motor bomba é desligado e o silêncio impera, iniciando-se o chamado processo de despescagem, que consiste na retirada do ouro dos carpetes. Rapidamente, os garimpeiros retiram e enrolam os carpetes utilizados para a retenção do ouro ou pescagem.
substituindo-os por carpetes secos. São apenas cerca de 30 minutos com o motor desligado e a mandada inicia novamente. A gente lança o carpete aqui em cima, aí a água vai jogando aqui, 2 pessoas nós vamos batendo, o ouro vai concentrando nesse carpete aqui e continua concentrando nesse outro aqui de baixo. E esse processo todo dura em média uns 45 minutos. Com a agitação intensa, o fino pó dourado se desprende das fibras do carpete e escorre pela mesa. Este processo consiste basicamente em retirar o ouro dos aproximadamente 50 metros quadrados de carpete por onde a água escorreu durante o processo de mandada, deixando-o agora retido nas tiras menores de carpete, presentes em canaletas na extremidade inferior da mesa resumidora. Após, os carpetes menores são também batidos em um tanque adaptado, que funciona para reduzir o volume de água e a quantidade considerável de areia junto ao ouro. A etapa seguinte envolve o processo de amalgamação. A mistura, ainda lamacenta de água e terra, contendo o ouro, permanece sob agitação em torno de 2 horas, dentro de um tambor chamado de azulgador. Em seguida, é necessário separar a amálgama da terra que também está presente. Este é o chamado processo de bateamento, que exige certo esforço físico e habilidade por parte do garimpeiro. Inicialmente no tambor, a amálgama é transferido para um balde e posteriormente a uma cuia. Após a retirada da terra, a mistura sólida é queimada, não mais ao ar livre tal qual antigamente, mas numa espécie de retorta. Ao se aquecer a mistura, o mercúrio, cujo ponto de ebulição é menor comparado ao ouro, é evaporado dentro do sistema. O vapor atravessa um tubo metálico, espécie de condensador, e é recolhido novamente no estado líquido em um recipiente contendo água, que não permite a volatização do metal. Todo o sistema é fechado, o que diminui drasticamente a contaminação com mercúrio dos garimpeiros. O ouro é então pesado, para avaliação do rendimento do dia, e guardado em um cofre. Aqui eu tenho que talhar a balança. 93. A destilação simples pode ser empregada, por exemplo, para a separação de uma mistura de cloreto de sódio e água. A mistura é aquecida em um balão de destilação e a água entra em ebulição, evaporando e passando pelo condensador, que é resfriado por água corrente. Com isso, é possível recuperar a água novamente no estado líquido, enquanto o sólido permanece no balão de destilação. De maneira similar, o mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, é recuperado na fase final do garimpo, enquanto o ouro fica no cadinho. Esta é a última etapa de separação do processo de garimpo em Dragas, no Rio Madeira.